Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho. Agora são 3 horas e 52 minutos. Essa é a nossa transmissão ao vivo de número 83 desde o início da pandemia. Quem vai atualizar os dados sobre a Covid-19 em Rio Preto hoje é a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a apresentação dos casos, da atualização dos casos coronavírus aqui em Rio Preto. Então, até o momento, nós temos 32.001 casos notificados, tanto de casos leves quanto de casos graves internados, sendo que destes 22.778 foram testados para coronavírus, com 17.736 resultados negativos para a doença e 5.042 casos confirmados. Então, chegamos aí a 5.000 casos aqui no município, com 146 óbitos, representando aí 2,9% de letalidade. A gente ainda está mantendo essa letalidade. Recuperados, nos últimos 14 dias, são 2.977 casos, representando 59%. Profissionais de saúde. Temos observado aí que vários profissionais de saúde têm sim se infectado com a doença. Isso representa aí 17% de um total de 883 casos confirmados. Dos casos graves internados, são 780 pessoas com Covid que precisaram de internação e com a doença grave. O nosso coeficiente de incidência está em 1.094 casos para cada 100.000 habitantes. Próximo. Então, nas últimas 24 horas, nós tivemos 219 novos casos confirmados, resultados que chegaram de laboratório. Lembrando que isso depende muito da demanda laboratorial, então tem dias que os laboratórios, eles fazem essa demanda laboratorial e aí entregam esses resultados, e tem dias que a rotina diminui um pouco isso, mas não quer dizer que um dia tem mais, outro dia tem menos. Por isso que a gente trabalha aí com os dados de 7 dias, fazendo uma média dos 7 dias. E óbitos, de ontem para hoje, tivemos 6 óbitos confirmados da doença. Próximo. Comparando aí a situação com o estado de São Paulo, Brasil e mundo, nós estamos aí mantendo a nossa letalidade abaixo de todas essas localidades. A variação de óbitos de um dia para o outro, o nosso está em 4%, sendo que do estado e do Brasil em torno de 2%. E aqui, em termos de casos, nós tivemos aí 4,5% de aumento de casos de ontem para hoje, que foi a confirmação aí desses 200 e poucos casos. Próximo. Esse gráfico, ele demonstra os casos confirmados por semana, tá? Ele não é um caso acumulado. Isso aí é cada semana a quantidade de pessoas que foram sendo confirmadas. Então, na semana 26, nós tivemos, por exemplo, 698 pessoas confirmadas. Na semana 27, nós tivemos 1.001 pessoas confirmadas com Covid. E na semana 28, 1.151, demonstrando esse aumento nas semanas. Da 27 para 28 foram 43 confirmações, 43% de confirmações. E da semana passada da retrasada para a semana passada, foram 15%. Então, mostrando realmente esse aumento semanal dos casos, isso em números absolutos. Porém, lembra que nós mudamos o critério? Antes a gente coletava somente de um grupo e agora nós passamos a coletar de toda a síndrome gripal, que procurar o serviço de saúde. Próximo slide. Mas nesse próximo slide, dá para mostrar para vocês que, além do aumento de casos, a gente está coletando mais sim, mas o percentual de positividade entre as coletas, ela também está aumentando. Então, desde a semana 24, a gente tem ficado na margem dos 30%. Faz 5 semanas que a gente está com esse índice. E aí, com um aumento na semana passada, semana 29, essa semana de 36%, até o momento. O que indica que podemos, sim, ter uma alavancagem ou não do número de casos, desse percentual, mas, no entanto, ela vem se mantendo nessas últimas semanas, o percentual de positividade. É importante a gente avaliar isso, porque conforme a gente vai tendo mais casos, e se a gente também aumentar esse percentual de positividade, isso demonstra que nós teremos mais pessoas com Covid internadas e também risco de mortes. Então, a gente acompanha muito bem esse indicador. Próximo. Aqui são os dados de óbitos, então, acrescentando aí os 6 casos que nós tivemos de ontem para hoje. Então, na semana 29, nós já estamos com 14 casos, 14 óbitos, contando domingo, segunda e terça, e o início dessa manhã. E
para vocês verem um aumento ainda da semana 27 para 28, em torno de 36% nesses óbitos. Próximo. Saúde, pessoas que trabalham dentro de serviços de saúde. Próximo. Tivemos, então, até o momento, 1.907 casos de síndrome respiratória grave internados. Destes, 55 foram notificados nas últimas 24 horas. Vocês lembram que a gente vinha apresentando esse dado como dos últimos 14 dias. Ele não vinha apresentando uma oscilação mais que 24%. Mas somente nas últimas 24 horas, quando a gente começa a avaliar, 55 novos casos internados, isso dá uma representatividade de 3% de todos os casos graves até o momento. Então, isso é importante a gente ver, que realmente a gente está internando mais e precisando de mais leitos, e isso é uma grande preocupação no serviço de saúde. Internados no momento, pessoas residentes de Rio Preto que estão em hospitais, 320 pessoas, 123 estão em UTI, 15 novos casos internados em UTI de ontem para hoje, e na enfermaria 197, com 6 novos casos internados em enfermaria. Vocês veem, né? Falei que 55 casos foram notificados graves e nós temos 320. Nesses 55 entraram novos casos, mas os que estão internados no momento são pessoas que realmente estão internados pela doença, que não necessariamente é Covid, tem que lembrar muito bem isso, tá? Então, lembrando isso, que é importante que a gente realmente continue fazendo as ações, porque para estar falando sobre as inspeções que foram realizadas até agora. Boa tarde. Esse gráfico, ele mostra o número de inspeções que a Vigilância Sanitária faz semanalmente. Tá? Quem coordena essas inspeções, na verdade, é a Vigilância Sanitária, porém, toda a fiscalização de todas as secretarias do município participam. Tá? Esses números foram mais de 22 mil inspeções até o momento, desde o começo das medidas de restrição, que foi em março. Nesses números não estão incluídas as inspeções realizadas pela Guarda Municipal, que também apoia a vigilância. Tá? Então, até agora foram mais de 22 mil inspeções. E constatações, foram mais de 1.200 constatações de irregularidades até o momento. Tá? Essas irregularidades são tanto em estabelecimentos comerciais, tá? E também em situações individuais, como as festas e as aglomerações. Tá? A gente pode ver que no final, nessas últimas semanas, teve um aumento considerável. Tá? Essas constatações de irregularidades, elas se referem principalmente às aglomerações que estão ocorrendo no município ultimamente. Obrigado, Miriam, pelas informações. Antes de passar as perguntas da imprensa, eu gostaria de registrar que a participação dos intérpretes de Libras, Alfredo Neto e Domingos Carvalho, é resultado de uma parceria do Lar de Fátima com a Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, que também colabora com a realização dessas lives. A primeira pergunta é da Madeline Boer e é para a Andréia. Andréia, a Madeline afirma aqui que tem circulado um áudio nos grupos de WhatsApp em que é citado uma verdadeira operação de guerra na saúde. O conteúdo desse áudio afirma que está havendo remanejamento de profissionais entre unidades de saúde devido à alta demanda e que essa alta demanda estaria fora do controle. O que você tem a dizer a respeito disso? Olha, como já foi anunciado aqui pelo secretário de Saúde, nós fizemos uma reorganização nesses dias das unidades de saúde, sendo que nós acrescentamos aí as unidades do Vetorazo, do CAIC e Santo Antônio, como unidades respiratórias também. Então, para que essa organização, que essas unidades passassem a atender somente casos respiratórios, a unidade de cidadania já foi fechado o atendimento e esses profissionais realocados para essas unidades. E também, a partir de amanhã, a unidade do Gonzaga, ela também vai ser fechada, esses profissionais realocados para esses atendimentos, para que realmente nós consigamos aí concentrar os atendimentos nas unidades respiratórias, para evitar a aglomeração de pacientes nas UPAs ou mesmo outras unidades que não são respiratórias, para a gente tentar reduzir ao máximo aí a transmissão
nos atendimentos, né, via a questão da espera e não ter filas de espera tão grandes nas outras unidades. Obrigado, André, pelos esclarecimentos. E a próxima pergunta é para Miriam, relacionada à vigilância sanitária. A TV Tem pergunta: qual o posicionamento da vigilância? Você até já falou aqui. Você vai mandar outro link? Mas gostaria que você reforçasse. Qual o posicionamento de vocês em relação às pessoas que não estão cumprindo o isolamento, estão fazendo aglomerações, realizando até festas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a vigilância trabalha com a proteção da saúde da coletividade. Tá? As questões individuais, que a gente tem visto muito e que a gente vê muita gente reclamando, que não fiscaliza, a vigilância sanitária não tem condições de fiscalizar a atitude individual de cada cidadão. Tá? Isso depende muito da consciência. Eu faço aqui um apelo para as pessoas que ainda não se conscientizaram da gravidade da situação que a gente passa no momento, para que as pessoas cumpram com as medidas restritivas, que as pessoas não saiam de casa sem necessidade. A questão do comércio aberto por 6 horas ou por 4 horas que seja, não é pouco tempo. Este tempo é o suficiente para que atenda às necessidades essenciais das pessoas. O comércio não está aberto para as pessoas irem passear, para as pessoas irem fazer compras, para as pessoas levarem a família, os pais, os filhos. Não é para isso. O comércio é para atender uma necessidade da pessoa, uma necessidade extrema, tá? Você precisou de não sei, uma peça de roupa, alguma coisa, eu vou lá, eu vou comprar. Não é para sair para passear. Não é esse o objetivo do comércio aberto, nem de shoppings, nem de supermercados. Então, eu faço um apelo para a população que se você for sair de casa, saia sozinho. Não leve seus filhos. Tá? Evite ficar tocando nas superfícies, tá? Evite ficar compartilhando objetos. Se programe para sair uma vez só da sua casa durante a semana. Tá? Não fique, eu sei que é muito difícil ficar esse tempo todo dentro de casa, mas nós estamos numa situação, nós estamos aumentando muito os números aqui em Rio Preto. Tá? Nós não estamos numa situação confortável. Então, eu peço para que as pessoas tenham consciência, tá? Para que respeitem o próximo. Você que é jovem, é saudável, você está indo em festa, você está indo em posto de gasolina, se aglomerando junto com seus amigos, tenha consciência que você pode levar essa doença para dentro da sua casa, para junto dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Tá? Eu peço para a população que tenha consciência que, se isso não acontecer, nós inevitavelmente teremos que tomar medidas mais duras. Infelizmente, como a vigilância sanitária trabalha com o coletivo e não com as situações individuais, quem será penalizado com isso será o comércio novamente. Né? As medidas de restrição são para os estabelecimentos. Pessoalmente, individualmente, a gente não consegue fazer nada. Por mais fiscais que a gente tenha na rua, a Guarda Municipal está nos ajudando, que ela tem um efetivo de mais de 300 guardas. A fiscalização, nós temos mais de 90 fiscais na rua diariamente. Não é suficiente para conter o descumprimento individual. Tá? A situação individual nós não temos como cuidar, a gente tem como cuidar do coletivo, e é o que a gente está tentando fazer, todo o comitê. Nós estamos tentando trabalhando ao máximo em prol da saúde da população, inclusive da população que vem desrespeitando as medidas de prevenção. Obrigado, Miriam. Então, para você que está desrespeitando o isolamento, fica aí uma importante proposta de reflexão. Com esse recado da Miriam, eu encerro a transmissão de hoje, desejando uma ótima tarde a todos e, por favor, fiquem em casa.